Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede, com vocês o professor Marcelo Martins. Na aula de hoje, a gente vai estar destacando o momento linear, que também é chamado de quantidade de movimento, e o seu processo de conservação. Pessoal, o momento linear, ele é definido como sendo o produto da massa e velocidade. Por isso, no sistema internacional, a unidade dele vai ser o quilograma da massa e a velocidade em metros por segundo. E no sistema CGS é o grama vezes o centímetro por segundo. Olha, o momento linear, que também é chamado de quantidade de movimento, ele é uma grandeza vetorial que está intimamente ligado com o vetor velocidade do corpo. Por isso, as características do vetor velocidade serão atribuídas à característica do vetor momento linear. Então, a direção e o sentido da quantidade de movimento são os mesmos atribuídos para a velocidade. Então, conforme for a orientação do vetor velocidade, essa mesma orientação ela vai ser utilizada para o momento linear. Gente, o que basicamente vai expressar o momento linear ou quantidade de movimento de um corpo? Essa quantidade de movimento, como a gente viu, ela é definida pelo produto massa-velocidade. Então, se ela é definida pelo produto massa-velocidade, a gente vai dizer o seguinte: se o corpo ele tiver uma grande quantidade de movimento, e isso vai indicar que vai se tornar muito mais dificultoso alterar a orientação daquele corpo. Se o corpo tiver um determinado movimento retilíneo, esse corpo, então, ele terá uma quantidade de movimento atribuída a ele. E quanto maior for essa quantidade de movimento, mais difícil vai ser poder provocar qualquer alteração nessa quantidade de movimento. Vejamos aqui algumas situações. Por exemplo, a situação 1, eu tenho um caminhãozinho de 2.000 kg e uma velocidade de 20 metros por segundo. Comparado com um carrinho que tem uma velocidade também de 20 metros por segundo, mais uma massa de 800 kg. Então, se a gente for comparar a quantidade de movimento, ou melhor, se a gente for tentar parar o carro de cima, eu vou chamar até ele de carro A, e tentar parar o carro B, a gente vai ter muito mais dificuldade de parar o carro A do que parar o carro B, mesmo eles apresentando a mesma velocidade, por conta dele ter uma maior quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento do carro A é a massa dele vezes a velocidade dele. Então, a massa dele é 2.000 e a velocidade 20. Logo, a quantidade de movimento atribuída ao carrinho A será de quanto? De 40.000 kg vezes metros por segundo. Já a quantidade de movimento do carrinho B, que é a massa dele vezes a velocidade dele, que é de quanto? 800 vezes 20. Isso aqui vai dar um total de 16.000 kg vezes metros por segundo. Só para a gente poder enxergar numericamente a quantidade de movimento. Então, torna-se muito mais dificultoso parar o carrinho A ao invés do carrinho B, por conta da sua quantidade de movimento atribuída a esse fato, não a sua velocidade, e sim a sua massa. Então, a gente nota que o carrinho A, ele tem a maior massa do carrinho B, mesmo a velocidade dele sendo a mesma. Isso garante que a quantidade de movimento do carrinho A é maior do que a do carrinho B, implicando muito mais dificuldade de alteração da postura desse movimento dado pelo carrinho A ao invés do carrinho B. Situação 2. Mais uma vez eu vou chamar de carrinho A e aqui o carrinho B. Note que os dois carrinhos agora, eles apresentam a mesma massa, mas eles têm velocidade diferente. Então, a quantidade de movimento desses carrinhos também será diferente. De forma que para o carrinho a quantidade de movimento, como é o produto da massa-velocidade, a gente já até fez essa conta, que é pegar 800 da massa e multiplicar com 20 da velocidade, totalizando 16.000 kg metros por segundo, enquanto que o carrinho B, ele vai ter uma quantidade de movimento que seria 800 da massa
240, tá, da velocidade, totalizando então aqui 32.000 kg/m por segundo. Note que agora a massa do carrinho A é igual à massa do carrinho B, mas a velocidade do carrinho A agora é menor do que a velocidade do carrinho B. Isso então irá implicar que a quantidade de movimento do carrinho A será menor do que a quantidade de movimento do carrinho B, implicando que será muito mais fácil alterar a direção, tá? Ou até mesmo, né, a mudança de qualquer que seja a orientação do carrinho A ao invés do carrinho B, por conta da sua quantidade de movimento ser um pouquinho menor. Vejamos então aqui uma primeira aplicação utilizando um exercício. Nesse exercício está sendo destacado, então a gente nota que neste exercício, só colocar aqui o meu ponteiro na tela de vocês, ó. Exercício 1. Qual é o módulo do momento linear de um caminhão de 10.000 kg que se desloca a uma velocidade de 12 metros por segundo? Então, sendo assim, na letra A, para poder medir essa quantidade de movimento, eu vou chamar então que o caminhão é o nosso carrinho A, que é a massa dele vezes a sua velocidade. Então, a massa, como a gente viu, vale 10.000 kg e a velocidade 12. Por isso, eu terei um total de 120.000 kg/m por segundo. Letra B é dado em dois momentos. Primeiro, qual deve ser a velocidade do carro esportivo? Então, esse carro esportivo eu vou chamar de carro B, que tem a massa de 2.000 kg, para que ele tenha B.I, o mesmo momento linear do caminhão. Então, para que, né, a gente meça a velocidade do carrinho esportivo, a quantidade de movimento do A igual ao do B, lembrando que eu quero medir a velocidade do carro esportivo. Então, a gente já sabe que a quantidade de movimento do A é 120.000 kg/m por segundo, e isso vai ser igual à quantidade de movimento do B. Então, tomando aqui do B é a massa do B, velocidade do B, a gente já sabe que tudo isso aqui vale 120.000. Como a massa do carro esportivo vale 2.000, então vai ficar 2.000 VB, é igual a 120.000. Passando aqui, dividindo, eu terei 120.000 dividido por 2.000. Quando eu fizer, então, essa razão, vai ficar o mesmo que 120 por 2, né, gente? Logo, a velocidade será de quanto? 60 metros por segundo. Então, é uma velocidade altíssima. Se a gente for multiplicar esse valor por 3,6 para comparar o valor em quilômetro por hora, nós teremos um valor absurdamente, né, grande, que será um valor da ordem de 216 quilômetros, por hora. Então, aquele carro, né, aquele caminhão que tinha 12 metros por segundo, lembrando que 12 metros por segundo é a mesma coisa que 43,2 km por hora, para que esse caminhãozinho aqui, que tem 10.000 kg de massa, tenha uma velocidade de 43,2 km por hora, nós precisaríamos ter um carro de 2.000 kg tendo uma velocidade simplesmente incrível de 216 km por hora para que ele tivesse o mesmo momento linear. A letra B, ele pergunta o seguinte, qual deve ser agora a velocidade do carro esportivo para que a energia cinética do carrinho seja igual à energia cinética, né, desse caminhão? Então, a energia cinética é massa, velocidade ao quadrado por 2. A mesma coisa eu vou fazer para o carro esportivo, que eu estou chamando aqui de B, né? Então, massa
B, velocidade B ao quadrado sobre 2. Posso simplificar o 2. A massa do caminhão, 10.000. Velocidade do caminhão, 12 ao quadrado. Massa desse carrinho, 2.000. Velocidade do carrinho ao quadrado. Então, eu posso simplificar aqui, ó, 10.000 por 2 vai ficar valendo de 5. Então, deste lado eu tenho 5 vezes 12 ao quadrado é igual a VB ao quadrado. Como já está ao quadrado aqui, eu vou aproveitar, então, e tirar a raiz quadrada de 5, 12 ao quadrado. Então, 12 ele está ao quadrado, ele vai sair da raiz, logo o valor da velocidade será de 12 raiz de 5 metros por segundo, ou se você quiser um valor mais exato, a raiz quadrada de 5 dá aproximadamente 2,2, né? E multiplicado aqui com 12, o valor aproximado que a gente vai poder atribuir a essa velocidade é de 26,8 aproximadamente metros por segundo. Mas qualquer um dos dois a gente poderia considerar como resposta correta para o nosso primeiro exercício aqui resolvido de quantidade de movimento e momento linear. A gente já está notando que os corpos, por exemplo, eles dependem, nesse caso, para que eles tenham um momento linear iguais, né? A gente vai perceber que as velocidades terão que ser diferentes aqui, uma vez que as massas também são diferentes. O mesmo vai poder ser aplicado para o comparativo com a energia cinética. Bem, a próxima questão diz o seguinte: 2. A quantidade de movimento linear de um automóvel, de um móvel, é definida pelo produto da velocidade desse móvel pela sua massa, coisa que a gente já tinha visto. Pode-se afirmar corretamente que, letra A, dois corpos de mesma velocidade terão sempre a mesma quantidade de movimento linear? A gente viu que não, né, gente? Se os corpos tiverem a mesma velocidade, eles podem ter massa diferente, o que não vai garantir que eles tenham a mesma quantidade de movimento. Letra B. Então, a primeira letra A está falsa. B. Dois corpos que apresentam a mesma quantidade de movimento linear apresentam sempre a mesma energia? Não. Porque eles podem ter a mesma quantidade de movimento, mas as velocidades desses caras, como a energia cinética, ela depende da velocidade e também da massa, tá? Essa combinação, ela não pode, mesmo que ela seja a mesma, ela não vai ser igual, porque a velocidade, ou melhor, a energia cinética, depende do quadrado da velocidade, tá bom? Então, isso aqui estaria incorreto. C. Dois corpos que apresentam a mesma quantidade de movimento linear podem apresentar energia cinética diferente? Com certeza, pessoal. A questão número 2 tem como alternativa correta a letra C. Eu poderia até fazer um paralelo aqui, ó, a energia cinética é massa, velocidade ao quadrado sobre isso. Se eu multiplicar pela massa, e em cima e embaixo, eu consigo, inclusive, fazer uma relação entre energia cinética e quantidade de movimento. M vezes o M daria M ao quadrado V ao quadrado sobre 2M. Ó. Como a quantidade de movimento é massa, velocidade, e eu tenho esses dois aqui ao quadrado, logo eu terei quantidade de movimento ao quadrado dividido por 2 vezes a massa. Essa seria a relação em relação à energia cinética. Então, está aí uma relação importante que, inclusive, pode ser utilizado a qualquer momento que não tenha sido empregado, por exemplo, a velocidade, mas a quantidade de movimento relacionado com a energia cinética. Bem, aí a gente chega aqui numa aplicação importante, chamada de teorema do impulso. E o que esse teorema, basicamente, ele vai aqui nos informar, gente? Ó, note que um corpo, ele, por ter massa e velocidade, eu estou admitindo que esse corpo ele tem uma massa, tá, pessoal? Então, por ele ter massa e velocidade, a ele será atribuído o momento linear. Mas suponhamos que esse corpo ele aumente a sua velocidade no instante, do instante 1 para o instante 2. Então, houve uma alteração na sua velocidade.
Essa alteração na velocidade acarreta também uma alteração no momento linear. Lembrando que o Q é o mesmo que o P, tá bom, pessoal? Lembrando que a quantidade de movimento ou momento linear pode ser simbolizada pela letra Q ou P. Então, para essa velocidade, está sendo atribuído o momento linear no instante 1. Em outro instante T2, eu tenho um novo valor de velocidade, logo eu teria que ter um novo valor de momento linear. Então, se a velocidade alterou, algo fez a velocidade alterar. E esse algo simplesmente é uma força externa ao corpo que atuou sobre o mesmo, fazendo com que ele sofresse essa modificação. Então, é possível demonstrar, por meio do teorema do impulso, que o impulso que está diretamente vinculado à aplicação de força é igual à variação na quantidade de movimento, que é, neste caso, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E nós iremos notar que, independente do tipo de força, se ela for constante ou se ela for variável no tempo, o teorema do impulso será sempre válido. Então, eu coloquei uma observação aqui para ti. Vale tanto para uma força resultante constante, ficou faltando aqui, ó, constante, quanto variável. Então, isso aqui é válido, tá, para os dois casos. Então, isso é muito importante. Vamos pegar, então, aqui um primeiro exercício que merece total atenção, porque aqui nós iremos aplicar o teorema do impulso. Exercício 3. Uma bola de golfe que já tem uma massa pequena demais, 0,0450, ou seja, a massa é 0,045 kg, que estava inicialmente no repouso, velocidade inicial 0. Depois de receber o impulso de um taco, se o taco e a bola permanecem em contato durante um tempo de 2 ms, isso aqui é milissegundo. Então, milissegundo é 2×10 a menos 3 segundos. Aí ele pergunta, qual é a força média do taco sobre a bola? Tá? Então, a gente sabe que o impulso é a variação dessa quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final menos a inicial. Como no início ele não tem velocidade, então no início também não tem quantidade de movimento. O impulso é a força vezes o tempo, que é igual à quantidade de movimento final. E a quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final atingida aí por esse corpo, tá bom? E lembrando que a velocidade, né, atingida é de 25 metros por segundo depois de receber a tacada, ou seja, depois de um tempo de 2 milissegundos, que foi o tempo de interação do taco com a bola, a velocidade atingida foi de 25 metros por segundo. Logo, para calcular a força, é a quantidade de movimento, eu já substituí aqui, né? Que é a quantidade de movimento, que é massa, velocidade, massa, velocidade dividido pelo tempo. A massa, muito pequena, 0,045. A velocidade é igual a 25. E aqui eu terei 2×10 a menos 3. Se a gente quiser melhorar esse resultado, eu vou pegar o 10 a menos 3, que está aqui, ó, e vou levar lá para cima. Quando eu levar para cima, é o mesmo que multiplicar por 1000 em cima. Então, vai ficar 1000 vezes 0,045, só que vai dar 45 vezes o 25 dividido por 2. E aí fica fácil, né, pessoal? Calcular desta maneira. 45 vezes o 25 dividido por 2, o valor final encontrado para a força média será de 562,5 N. Então, depois de fazer a conta, aplicando o teorema do impulso, a gente consegue notar que a força atuante neste corpo, no exercício 3, será de 562,5 newtons. Vejamos aqui uma outra aplicação bem interessante, ó. Exercício 4. Suponha que você joga uma bola e essa bola tem a massa de 0,4 kg.
contra uma parede. Ela colide com a parede quando está, melhor dizendo, se movendo horizontalmente da direita para a esquerda. Então, digamos aqui que aqui seja a nossa parede, tá bom? Nossa parede. Não gostei do desenho. Aqui é a nossa parede, ó. E aí eu tenho uma bolinha que está se movendo da direita para a esquerda, tá? E essa velocidade com que eu vou chamar de V1 é de 30 metros por segundo. E aí ela colide com a parede e depois ela volta, né? Então ela volta. E quando ela volta V2, a sua velocidade já é de 20 metros por segundo. A letra A pergunta assim: calcule o impulso da força resultante sobre a bola durante a sua colisão com a parede. Então, mais uma vez, pessoal, para calcular o impulso, eu não tenho força nem o tempo. Porém, eu sei que pelo teorema do impulso, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, eu vou dizer que a quantidade de movimento que está direcionada para frente, como ela é um vetor, ela é positiva e o que vai contra essa orientação vai ser negativo. Portanto, a quantidade de movimento 1, ela é negativa porque o movimento é de retorno, tá bom? O movimento é contrário à orientação positiva. Então, essa quantidade de movimento 1 é a massa vezes a velocidade 1. A massa é de 0,4, negativo, e a velocidade 1, 30. Então, efetuando essa conta, 0,4 vezes 30 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Então, o valor que eu consigo obter é de menos 12 kg/metro por segundo. Já no segundo caso, a quantidade de movimento 2 está na orientação positiva. Lembrando que a quantidade de movimento tem as mesmas orientações do vetor velocidade. Se a velocidade é positiva, a quantidade de movimento também é positiva. Então, essa quantidade de movimento 2, ela vai ser a massa, que é a mesma, 0,4, só que agora a velocidade é 20. E isso aqui é o mesmo que 8, né? Porque vai ficar 4 vezes o 2. Total, 8 kg/metro por segundo. Como a quantidade de movimento, a variação é o final menos o inicial, daqui a gente vai poder obter que o impulso será a quantidade de movimento final, vale 8, menos a quantidade de movimento inicial, que é negativo, ó, menos 12. Vai ficar menos com menos, vai dar mais 8 mais 12. O impulso aqui gerado será de 20 e a unidade do impulso é Newton vezes o segundo. Tá bom? Letra B de bola. Ele pede, então, aqui, ó, sabendo que a bola permanece em contato com a parede 10 milissegundos, esse é o tempo de interação. 10 milissegundos é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3 segundos. Ache a força horizontal média que a parede exerce sobre a bola durante a colisão. Então, para calcular a força, a gente aplica a relação do impulso, né? Lembrando que o impulso é força vezes o tempo, então a força é o impulso dividido pelo tempo. Como a gente calculou o impulso como sendo 20 e o tempo 10 a menos 3, o 10 a menos 3 ele vai subir, vai ficar 20 vezes o 1000. Vai ficar 20.000, mas deixa assim, ó. 20, 10 troca apenas o sinal do expoente, e aí eu posso simplificar 20 por 10, aqui fica valendo de 2, logo a força será igual a quanto? 2 vezes 10 a terceira, 2.000 newton. Então, esse será o valor da força aqui de interação da bola com a parede para o exercício de número 4. Gente, agora eu quero falar da conservação do momento linear. A gente viu há pouco, pelo teorema do impulso, que a força externa, olha, eu teria aqui uma força externa ao corpo. Essa força, quando ela é externa ao corpo,
ela pode imprimir no corpo uma mudança na sua velocidade e, consequentemente, uma mudança no momento linear. Por isso, o impulso, né, é igual à variação dessa quantidade de movimento. Mas o impulso, ele é gerado por uma força externa. Mas se essa força externa ao corpo, ela for igual a zero, não haverá impulso no corpo. Se a força externa ao corpo for zero, não haverá impulso de uma força externa. E quando não há variação, né, ou melhor, o impulso sobre o corpo, a gente então admite que esse corpo, ele simplesmente vai conservar o seu momento linear. Então, ele vai conservar o momento linear se esse impulso gerado sobre o corpo ele for zero. Isso, então, indica que, pelo teorema do impulso, o impulso é igual à variação na quantidade de movimento, né? Então, zero, que é o impulso, é igual à quantidade de movimento final, menos a inicial, isso aqui é igual a zero. O que a gente conclui? Que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Para que um sistema de partículas seja considerado mecanicamente isolado, é preciso que algumas condições aqui sejam satisfeitas, pessoal. Então, para que isso aqui seja verdadeiro, uma das primeiras situações é que a força externa ao corpo tem que ser nula. Por isso que a gente já colocou aqui, não existem forças externas atuando, as partículas trocam forças exclusivamente entre si, e existem forças externas atuando, mas a resultante dela é igual a zero. E o outro caso pode ser que a resultante das forças internas, em comparação com as forças externas, seja muito maior, a ponto da gente não considerar a ação dessas forças externas, promovendo então o impulso, tá bom? Então, mediante a esses casos, eu irei considerar que o sistema está mecanicamente isolado. Então, o sistema mecanicamente isolado, não há impulso no corpo, então há a chamada conservação do momento linear ou conservação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final igual à inicial. Satisfazendo, então, essas três condições aqui mencionadas. Pessoal, em todo sistema isolado, a gente vai admitir que o momento linear total do meu sistema de corpos, ele é conservado. Então, primeiro, aqui eu tenho, produzindo o movimento, uma força interna. Essa força interna promove o movimento nesse projétil também no próprio canhão. Por isso a gente vai dizer assim, considerando os instantes antes e imediatamente depois do disparo, temos que a conservação do momento linear se faz presente. Ou seja, a quantidade de movimento antes do corpo é igual ao movimento depois. Então, aqui a gente vai mencionar diversas situações envolvendo o sistema mecanicamente isolado. Primeiro caso, no espaço, por exemplo, aqui uma pessoa vai, agarra a outra e acaba entrando no movimento. É um caso de colisão. E no caso de colisão, a gente isola, né, esses corpos de qualquer força externa e considera que os corpos entre si irão trocar forças. Então, a gente considera como sendo um sistema interno, tá bom? Outro caso que a gente também costuma, né, adotar é que eu tenho um sistema articulado com 4 bolinhas. Ao suspender uma bolinha, essa bolinha, ao colidir, independente do seu valor de velocidade, quando ela colidir aqui, como todas as massas são iguais, o que vai acontecer é que haverá uma transferência de momento linear de uma bolinha para outra. Então, por que sai somente a última bolinha? Porque essa bolinha, quando chega aqui, ela transfere momento linear para a segunda, que transfere para a terceira, e transfere para a última bolinha. Como não tem para onde ela transferir, ela acaba, né, entrando em movimento. A mesma coisa acontece no seu retorno. Ao retornar, ela transfere movimento para o primeiro, que transfere para o segundo, que transfere para o terceiro, que não tem aonde transferir, e acaba, né, tendo um movimento de suspensão.
Isso vai acontecer independente da quantidade de bolas que você, né, suspende e o faz colidir. Aqui agora eu tenho duas bolinhas, ó. Como todas as bolinhas são iguais, nesse sistema contendo 5 bolinhas, a gente nota que as duas bolinhas coladas ao colidir com a terceira bolinha transfere o momento linear equivalente a essas duas bolas para essa terceira que está bem aqui, ó. E essa terceira transfere esse momento linear para as outras bolas que estão presentes. Como a equivalência é de duas massas, isso vai então gerar um momento linear equivalente a duas massas. Tá? Mas se eu tivesse erguido aqui 3, o que iria acontecer? O que iria acontecer é que 3 bolinhas iriam subir. Então, 2 iriam ficar e 3 iriam subir. E essa lógica ela é mantida independente da quantidade de massa. Então, a quantidade de massa que você tiver vai ser a quantidade de massa que vai ser deslocada. Bora ver como é que isso pode ser cobrado? Exercício número 5. Considere um sistema formado por um conjunto de partículas. Então, agora eu tenho um conjunto de partículas. Para que a quantidade de movimento desse sistema se conserve, mesmo que ele passe por várias transformações, é necessário que, letra A, o somatório dos torque. Torque, gente, é uma força que age a uma distância no corpo, promovendo, então, uma rotação. Então, não tem nada a ver com a quantidade de movimento, tá bom? Então, letra A está completamente fora. Torque e mudança nessa, ou conservação do momento linear. B, o somatório das forças externas exercidas sobre o sistema seja nulo. Então, a alternativa correta, pessoal, direto, já seria a letra B de bola. Então, para que eu tenha a conservação, né, como ele fala aqui, ó, o sistema deve ser conservado, o seu momento ou a sua quantidade de movimento, o somatório de todas as forças externas no corpo tem que ser nulo. Só então, para efeito comparativo, letra C, não existem forças dissipativas no sistema, pode existir. Letra D, somente hajam sobre o sistema forças que dependem da posição. E letra E, somente hajam sobre o sistema forças impulsivas. Se houver forças impulsivas, vai promover a mudança da quantidade de movimento, ao invés de conservar, certo? Então, realmente, a letra B seria a alternativa correta. E a última questão de hoje diz o seguinte, essa questão caiu na prova da UEPA, também já caiu essa questão na prova do Enem, muito parecida. Um sistema bem conhecido para demonstrar princípio de conservação durante colisões está representado na figura abaixo, que neste caso não coloquei abaixo, eu coloquei bem ao lado. As bolas são idênticas de dimensão desprezível, afastando-se as bolas 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, simultaneamente, as mesmas atingem a bola 3 com velocidade V cada uma delas. Então, ela vai chegar bem aqui com uma velocidade V. Pode-se afirmar que, letra A. Então, o que a gente vai poder afirmar? Que ao colidir com a 3, a bola 4 e a bola 5 irão sair. A bola 5 se movimenta com velocidade 2V? Não, está fora. Então, 4 e 5, letra D. As bolas 4 e 5 se movimentam com velocidade V, satisfazendo apenas o princípio de conservação de energia? Não. Ele não pode satisfazer só a conservação de energia, ele tem que satisfazer também a conservação do momento linear. Então, a alternativa correta, letra E. As bolas 4 e 5 se movimentam com velocidade V, então elas vão sair com a mesma velocidade com que as bolas 1 e 2, né, atingiram a bola 3, satisfazendo o princípio de conservação do momento linear e também da energia. Então, a alternativa correta, letra E. Gente, a gente chegou então aqui ao final de mais uma aula. Já peço que vocês sigam o nosso Instagram lá, a gente tem colocado resumos e exercícios resolvidos. Se inscrevam aqui no nosso canal se você é novo e não deixe de dar aquele like para poder contribuir no nosso trabalho. Gente, por aqui então ficamos e até a próxima. Tchau, tchau!